E a gente vai conhecer agora a nossa próxima palestrante, que tem essa paixão pela docência na veia. Ela realmente gosta do que faz. E o trabalho dela também está envolvido com música. É a Cristiane Kras Borges. Ela é a nossa próxima convidada. Muito obrigada, Thaís, pela apresentação. Quero agradecer, antes de mais nada, a essa equipe organizadora pontualíssima. Impressionante, assim, acho que para a primeira edição, se já está bom, assim, que dirá as próximas, né? Então, eu quero muito agradecer. Agradecer também à FSG, que patrocinou também aqui o evento e patrocina também o pagamento das minhas contas. Eu trabalho, então, há 5 anos lá na FSG e, embora eu continue residindo em Porto Alegre, eu venho semanalmente a Caxias, com toda uma vida instalada em Porto Alegre e venho trabalhar em Caxias porque eu realmente adoro o que eu faço. E na verdade, eu vim aqui, assim como todos os palestrantes, né, para contar um pouquinho de um desafio. E a gente, então, idealizou a proposta, né, do tema dessa palestra, que seria o desafio de ensinar. E sabe-se, né, que os desafios de ensinar são muitos, são inúmeros, né? E a gente vive se perguntando assim, como ensinar os jovens de hoje, né, que chegam numa instituição de ensino superior para fazer uma graduação ou para fazer um curso tecnológico, quando ele muitas vezes traz uma série de deficiências, ele traz uma série de carências lá da base dele, do ensino fundamental e do ensino médio. E ele está, muitas vezes, naquela instituição sem saber exatamente o que ele está fazendo ali. Ele tem, talvez, uma vaga ideia, né, do que é aquela profissão que ele escolheu. Muitas vezes, com uma idade ainda precoce, para ele poder, então, fazer uma opção de uma profissão que vai lhe trazer o seu sustento e também, preferencialmente, a sua satisfação pessoal como indivíduo, como sujeito, que vai estar inserido, então, depois de formado, numa sociedade, com a tarefa pequena e simples de transformar aquele ambiente em que ele está inserido, né? Então, de simples, obviamente, que não tem nada. Na faculdade, então, né, que eu trabalho, a gente tem um slogan que já está, de certa forma, conhecido, né, que o mundo mudou e o ensino também. Eu acho que nenhum dos palestrantes de hoje deixou de alguma forma, de uma maneira ou de outra, citar essa máxima, né, de que a gente realmente precisa evoluir em relação a uma série de aspectos para que a gente possa, então, se aproximar no que compete ao meu fazer, né, se aproximar desse jovem para que a gente possa motivá-lo, para que a gente possa instigá-lo a realmente aprender. E a gente quer que, lógico, ele aprenda com qualidade para que ele possa fazer alguma diferença no mercado de trabalho amanhã depois. Porque a gente precisa disso e a gente precisa desse mundo sustentável, né? Então, como não instrumentalizar esse jovem, esse acadêmico, da melhor forma possível? Qual que é, então, a experiência, ou, na verdade, qual que é a ideia que nós achamos que merece ser espalhada e que vem, então, dessa instituição de ensino que eu faço parte? Existe uma proposta de ensino na nossa instituição que chama ensino integrado. O que é esse ensino integrado? É uma proposta que ela não é exclusiva da nossa instituição, porque, na verdade, existem precursores, existem pensadores que já elaboraram outras metodologias, que a gente também conhece por metodologias ativas, mas que eu acredito que a FSG contextualizou para aquilo que ela, então, necessitava. O que seria, então, esse ensino integrado? Conceitualmente, é uma metodologia, sim, de ensino e que vai linkar o ensino, a investigação e a extensão, e através de uma indissociabilidade entre a teoria e a prática. Mas isso é um conceito. E eu também não vim aqui para falar de um conceito, eu vim aqui para falar um pouco da nossa experiência, de como que a gente está conseguindo aplicar esse conceito dessa relação de teoria e prática no nosso fazer cotidiano de professores, educadores, enfim, né? Uma das estratégias de ensino, então, dessa metodologia do ensino integrado, é a atividade prática supervisionada, que a gente já apelidou lá de APS, né?
O pessoal, às vezes, fica, no final do semestre, meio enlouquecido, porque tem a APS, porque eu tenho que terminar a APS, eu tenho que elaborar o final da minha APS e apresentar a minha APS. E o que a gente tem visto é que, ao longo do semestre, eles elaboram toda uma proposta de um trabalho, muito diferente daquela modalidade de trabalho que até um tempo atrás a gente ainda encontrava mais frequente, que era aquele trabalho que o professor selecionava um tema, entregava o tema para a turma fazia uma revisão bibliográfica, entregava muitas vezes aquele calhamaço de folhas lá para o professor corrigir, mas muitas vezes era, né, os botõezinhos Ctrl+C, Ctrl+V, que hoje, então, está tão fácil e tão acessível. E, muitas vezes, esse trabalho ele não trazia uma contribuição real e verdadeira na formação profissional que a gente pretende dar para esse aluno, já que o papel de quem ensina é o papel de transformar essa pessoa e de amadurecê-lo e comprometê-lo no sentido de que ele depois, então, na sociedade em que ele está inserido, ele vai precisar modificar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com as quais ele vai conviver. Então, a atividade prática supervisionada nada mais é do que um trabalho, sim, em cada uma das disciplinas, em cada um dos cursos de graduação, né, que nós temos lá, mas é um trabalho diferente. O que acontece? O professor, no início do semestre, ele elabora um projeto. E, nesse projeto, ele lança uma pergunta, dentro de uma ótica do que a gente chama de problematização, né? Cria-se, então, um problema, cria-se, então, uma situação em que o aluno, ou o grupo de acadêmicos, eles terão que encontrar uma solução para aquele problema criado pelo professor. Lógico que, então, esse problema ele vai ser resolvido de acordo com a experiência, com a maturidade, com o background que cada grupo de alunos possui, mas ele vai ter que aliar a teoria, o conhecimento, aquele teórico que vai ser desenvolvido na sala de aula, ou num laboratório, ou até mesmo na biblioteca. Ele vai ter que linkar aquela teoria com aquela prática ou com aquela resolução daquele problema que foi criado pelo professor. Isso, então, a gente chama de uma atividade prática supervisionada, e ela vai acontecer ao longo de todo o semestre. Dentro dessa perspectiva, então, dessas metodologias ativas, o que a gente está percebendo é que o aluno ele está sendo instigado, ele está sendo motivado e ele está sendo mobilizado de uma forma bem diferente daquele trabalho formal que muitas vezes, né, só servia mesmo para dar uma nota, e ele muitas vezes ainda reproduzia ou conseguia emprestado do colega do semestre anterior, né, e entregava o trabalho ali, mudando a capa, mudando o nome, e a gente sabe, né, e se alguém fez isso aqui, não precisa confessar também, mas acontece, né? A gente sabe que muitas vezes esse tipo de tentação, elas acontecem. Então, a APS, ela tiraria essa possibilidade de o aluno reproduzir aquilo que já foi feito, porque ele, então, vai ter que resolver aquele problema lançado pelo professor de uma maneira totalmente inovadora, né, e criativa. Alguns exemplos que a gente tem aqui de APS que vão proporcionar a vivência prática do acadêmico. Então, muitas vezes, os acadêmicos, eles, para resolver aquele problema, eles vão até a comunidade, né, e vão buscar uma vivência, então, na comunidade, nessa resolução de problema. Pode ir passando. Ele vai ter um contato direto com o mercado de trabalho. Então, ali tem uma paciente, né? Ela está sendo atendida, uma acadêmica nossa do curso de fisioterapia, e eles, então, através da APS, eles também vão ter uma situação de um problema físico, de uma incapacidade, e eles, então, terão de trabalhar efetivamente com a pessoa e elaborar, então, todo um plano de tratamento e toda a solução, então, daquela situação que se colocou. Através, então, das APS, eles produzem cientificamente, ou seja, eventos científicos, salão de iniciação, eles também levam essas soluções, né, adiante. Então é um outro fator bem interessante, que vai também agregar para o acadêmico, muitas vezes para o professor, essa produção científica.
Então, ali também tem um grupo de alunos participando de um evento. Autonomia, porque a gente percebe que o acadêmico ele não tem essa autonomia. Como eu falei um pouco antes, nós muitas vezes somos desafiados nesse processo de ensinar, porque justamente esse acadêmico ele vai chegar com essas deficiências lá do ensino fundamental e do ensino médio, né? Muitas vezes, qual é o perfil desse acadêmico que chega para a gente, então, no ensino superior? Ele tem essa falta de autonomia, ele é, muitas vezes, um aluno que é desinteressado, ele, às vezes, é desmotivado, ele tem maus hábitos de estudo, ele tem falta de disciplina mesmo para estudar. Ele, muitas vezes, também está interessado na nota, ou está interessado no diploma, ou interessado em passar de ano, ou ser aprovado naquela disciplina, enfim. Né? O que, então, a gente percebe, dentro dos muitos desafios que a gente tem, né, no ato de ensinar, são essas deficiências que esse aluno já traz, né, de outros momentos da vida dele, e que a gente precisa, de alguma forma, reformatar tudo isso. Só que, para que isso aconteça, a nossa proposta de ensinar ela também precisa ser desafiada. Ela também precisa ser modificada, para que a gente, então, não torne a reproduzir as falhas que aconteceram lá em outros momentos da vida desse acadêmico. Então, essa autonomia, ela acontece porque o acadêmico ele vai, através dessa atividade prática, ele vai ser, então, desafiado a criar uma solução que vai ser única e exclusiva daquele grupo ou daquele acadêmico, passando, então, a exercer um pouco mais a autonomia. O que a APS traz, então, assim, que se percebe? Ela vai surpreender o acadêmico. Ele vai precisar ser surpreendido. Ele vai precisar, então, colocar em questão, em xeque, em dúvida, o próprio conhecimento até de sala de aula, porque ele vai ter que confrontar esse conhecimento com a realidade. E essa é a proposta que a gente acredita, né, que está resultando num aprendizado de fato e de verdade. A inserção na comunidade, né, ele vem também com toda essa possibilidade dele poder estar atuando na comunidade, ou seja, ele não vai esperar o estágio curricular iniciar para daí, então, ele ter uma intervenção na comunidade. Dentro dessas atividades, ele já vai ter uma inserção desde o primeiro semestre. Se a proposta do professor couber nessa inserção comunitária, ele já vai, então, muito precocemente, poder mobilizar esse conhecimento que ele está desenvolvendo, né, e trabalhando em outros espaços, como a sala de aula, mas ele vai transportar isso para a prática. Aqui a gente tem um exemplo de uma atividade prática que foi feita por um grupo de alunos do design, onde eles levaram uma proposta para as crianças, e se falou tanto hoje aqui da importância da educação infantil, onde a separação do lixo, né, através de desenhos que foram criados pelos alunos, para que as crianças, então, pintassem e colorissem, e no final tinha um desenho livre, né? Mas, enfim, a expressão também livre, né, nessa idade é importante. Mas foi, então, uma maneira deles se inserirem na comunidade com uma proposta de sustentabilidade. A proatividade, o aluno, ele, então, precisa ter a iniciativa de que solução vou eu dar para esse problema colocado pelo professor, né? Então, mais uma vez, ele vai ser surpreendido, ele precisa ser motivado, ele precisa ser mobilizado, né? A gente sabe que o cérebro ele funciona melhor quando ele é surpreendido. Na verdade, o que acontece, o nosso cérebro ele consegue registrar algumas sensações e ele consegue bloquear sensações conhecidas porque ele precisa ficar livre para realmente poder ser surpreendido por outras informações. O cérebro ele é sedento de informações. Então, ele bloqueia algumas informações que já são conhecidas porque ele quer ficar com essa possibilidade de poder conhecer ainda mais, né? Um exemplo bem rápido disso, porque como que nós não sentimos o toque da roupa sobre a pele, ou a pressão do calçado, do cordão do calçado nos pés,
Ou o movimento que a língua faz enquanto a gente fala. São sensações conhecidas e, em função disso, o cérebro bloqueia a percepção consciente desse tipo de informação já conhecida, para ele poder ficar disponível para conhecer uma série de outras informações. Então, as informações, as sensações que são inesperadas, elas são muito mais informativas. E esse é também um dos pressupostos que é trabalhado dentro dessa metodologia de ensino. O diálogo entre os cursos, aí tem ali um outro videozinho, também tudo produzido pelos alunos, o professor acompanha a atividade, mas a forma como ele vai resolver fica a cargo dele. A terapia ocupacional é caracterizada pelo tratamento através de atividades. Trabalha com déficits físicos, mentais e sociais. Ou seja, com tudo que dificulte ou ameace a funcionalidade da criança, idoso ou adulto, para que estes não sejam excluídos da sociedade, ajudando as pessoas a alcançarem seu nível máximo de funcionalidade e independência. Atuando de maneira corretiva, preventiva ou adaptativa. Em escolas, hospitais, residências, entre outros. Então, entendeu? Só um exemplo, então, que foi um grupo também do design, que ajudou, então, o curso de terapia ocupacional a também ter uma divulgação melhor do que representa a terapia ocupacional. Então, essa é uma outra possibilidade do diálogo entre os cursos. O reconhecimento teve um prêmio ADVB Top de Marketing, em que a instituição, em função da metodologia, da proposta de ensino, muito relacionado com essas atividades práticas também obteve. E o que talvez mais tenha se falado hoje aqui, que eu acho que é muito o espírito do TED, que é a criatividade, que é permitir que a criatividade realmente transforme as pessoas e as pessoas transformadas, elas podem transformar o mundo. Mais um exemplo e último. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format. Então, mais uma vez, uma atividade que foi promovida, que foi executada, que foi elaborada, pensada, única e exclusivamente pelos acadêmicos a partir de uma proposta colocada numa disciplina. Então, essa foi a ideia que nós achamos que merecia ser espalhada. Muito obrigada.